Paulo de Tarso foi um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Sua biografia e história nos inspiram e é repleta de lições. Neste vídeo, vamos dar uma visão geral em quem foi Paulo, o que ele fez e algumas das grandes questões que cercam sua vida. Paulo de Tarso nasceu aproximadamente na mesma época que Jesus. Seu nome de circuncisão era Saulo, e provavelmente o nome de Paulo, que significa pequeno ou menor, também lhe foi dado na infância para uso entre os gentios, e a Saulo seria seu nome hebreu. Ele era natural de Tarso, a capital da Cilícia, uma província romana no sudeste da Ásia Menor. Essa cidade estava à beira do rio Berda, que é navegável até hoje, e por isso, tornou-se um centro de movimentação comercial com muitos países ao longo das margens do Mediterrâneo, bem como com os países da Ásia Central Menor. Ainda jovem, Saulo assistiu ao apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Depois, ele se tornou um perseguidor ativo da igreja. Na sua campanha contra os cristãos, Saulo jogou muitas pessoas na prisão. Ele tinha o apoio do sumo sacerdote e se tornou famoso por ser um grande perseguidor. Seu pai era da mais forte seita dos judeus, um fariseu, da tribo de Benjamim. Embora judeu, seu pai era cidadão romano. Como ele obteve a cidadania romana, não somos informados. Ele sem dúvida aproveitou a melhor educação que sua cidade natal poderia oferecer. Sua educação preliminar foi completada, Saulo de Tarso foi enviado, com provavelmente cerca de 13 anos de idade, à grande escola judaica em Jerusalém como estudante da lei. Tornou-se um aluno do célebre Rabino Gamaliel, passou muitos anos em um elaborado estudo sobre as escrituras e sobre as muitas questões que lhes dizem respeito, com as quais os rabinos se ocupavam. Cerca de 2 anos após a ascensão do Senhor, o cristianismo expandiu silenciosamente sua influência em Jerusalém. Finalmente Estevão, um dos 7 diáconos, afirmou publicamente que Jesus era o Messias, o que levou a muita agitação entre os judeus e muita disputa nas suas sinagogas. A perseguição surgiu contra Estevão e os seguidores de Cristo em geral. Saulo de Tarso tornou um grande perseguidor da igreja com o objetivo de exterminar o cristianismo. Mas o objetivo da perseguição iniciada falhou. Os que foram espalhados para o exterior foram pregando a palavra em toda parte. A raiva do perseguidor ficou ainda mais feroz. Ouvindo que os cristãos se refugiaram em Damasco, Saulo obteve cartas com o sumo sacerdote, autorizando-o a prosseguir com a perseguição. A conversão de Paulo. Mas o objetivo da perseguição iniciada falhou. Os que foram espalhados para o exterior foram pregando a palavra em toda parte. A raiva do perseguidor ficou ainda mais feroz. Ouvindo que os cristãos se refugiaram em Damasco, Saulo obteve cartas com o sumo sacerdote, autorizando-o a prosseguir com a perseguição. Quando Saulo e seus companheiros se aproximaram de Damasco, subitamente apareceu uma luz que brilhava em volta deles, e uma voz perguntou a Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A luz era tão intensa que Saulo ficou cego. Ele foi levado pelos seus companheiros até Damasco, onde ficou 3 dias sem comer nem beber, esperando a ajuda que tinha sido prometida a ele na visão que teve. Um discípulo de Cristo chamado Ananias foi enviado por Deus para curar Saulo. Ele disse a Saulo que Deus o havia escolhido para levar o evangelho aos gentios. Saulo foi curado, batizado e começou a pregar a Cristo nas sinagogas de Damasco, dizendo que ele era o Filho de Deus. Isso causou grande espanto entre os judeus que o conheciam como um perseguidor da igreja. O ministério de Paulo. Depois de alguns anos, Paulo começou a viajar pelo mundo pregando o evangelho. Ele enfrentou muitas dificuldades em seu ministério, incluindo perseguições, prisões e naufrágios. Mas ele nunca perdeu a fé em Deus e continuou pregando, escrevendo cartas e formando comunidades cristãs. Paulo foi um grande teólogo e escreveu muitas cartas que ainda hoje são lidas e estudadas pelos cristãos em todo o mundo. Ele explicou em detalhes a doutrina da salvação pela graça através da fé em Cristo. Ele também defendeu a liberdade dos gentios em relação à lei judaica e trabalhou para unir judeus e gentios na igreja. Paulo morreu como mártir em Roma por volta do ano 67 d.C., durante a perseguição do imperador Nero. Ele deixou um legado duradouro para a igreja, e suas cartas continuam a inspirar e guiar os cristãos em todo o mundo hoje. A história de Paulo de Tarso é uma das mais fascinantes da Bíblia. Sua conversão, seu ministério e suas cartas continuam a inspirar e ensinar os cristãos em todo o mundo hoje. A vida de Paulo é um lembrete de que Deus pode usar até mesmo aqueles que se opõem a ele para realizar seus propósitos. É uma história de redenção, de amor incondicional e de fé inabalável em Deus.
Se você quer aprender mais sobre Paulo e suas lições, a Bíblia é o melhor lugar para começar. O Salvador ressurgido estava presente, com sua humanidade revestida de glória. Quando Saulo perguntou ansiosamente: "Quem és tu, Senhor?", ele respondeu: "Eu sou Jesus, a quem estás perseguindo." Este foi o momento da conversão de Paulo, o mais importante de toda a sua vida. Cego pela luz ofuscante, seus companheiros o levaram para a cidade, onde ele permaneceu em profunda reflexão por 3 dias, sem comer ou beber. Ananias, um discípulo que vivia em Damasco, foi informado por uma visão da transformação que ocorreu com Saulo e foi enviado a ele para curá-lo de sua cegueira e batizá-lo. Atos 9, 11, 16. O propósito de sua vida agora mudou completamente. O perseguidor tornou-se perseguido. Logo após sua conversão, Paulo retirou-se para a Arábia, onde permaneceu por 3 anos. É um momento misterioso e incerto na história do apóstolo, um período de calma que se abre em sua agitada vida missionária. Depois de retornar a Damasco, Paulo começou a pregar o evangelho corajosamente em nome de Jesus, mas logo foi obrigado a fugir dos judeus e ir para Jerusalém. Em Jerusalém, Paulo ficou por 3 semanas, mas foi novamente forçado a fugir da perseguição. Ele voltou para sua cidade natal, Tarso. O ministério de Paulo em Antioquia. Antioquia, a capital da Síria, atual Turquia, tornou-se o cenário de grande atividade cristã. O evangelho encontrou uma base sólida, e a causa de Cristo prosperou. Um discípulo chamado Barnabé, que havia sido enviado de Jerusalém para supervisionar o trabalho em Antioquia, lembrou-se de Paulo e partiu para buscá-lo em Tarso, e ele prontamente respondeu ao chamado e se dirigiu a Antioquia, que se tornou o cenário de seus trabalhos por 1 ano inteiro. Paulo e Barnabé voltaram pela mesma rota para visitar e encorajar aqueles que haviam sido convertidos, e para separar presbíteros em todas as cidades para cuidar das igrejas que se formaram. Eles partiram de Perge e foram direto para Antioquia, onde haviam começado a viagem missionária. O Concílio de Jerusalém foi convocado após uma grande controvérsia surgir na igreja de Antioquia a respeito da relação dos gentios com a lei mosaica. Paulo e Barnabé foram enviados como representantes para consultar a igreja em Jerusalém e obter uma solução para essa questão. O conselho decidiu contra o partido judaizante e os representantes, acompanhados por Judas chamado Barsabás e Silas, voltaram para Antioquia trazendo consigo a decisão do conselho. Depois de um breve descanso em Antioquia, Paulo sugeriu a Barnabé que voltassem para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregaram a palavra do Senhor, mas Barnabé queria levar Marcos, o que causou uma disputa entre ele e Paulo. Eles se separaram e nunca mais se encontraram. No entanto, Paulo falou com honra de Barnabé e, tempos depois, pediu que Marcos viesse a ele em Roma. Paulo tomou consigo Silas em vez de Barnabé e começou sua segunda viagem missionária em cerca de 51 d.C. Desta vez, foi por terra, revisitando as igrejas que já havia fundado na Ásia. Ele desejava entrar em regiões além e seguiu para a Frígia e a Galácia. Contrário à sua intenção, Paulo foi obrigado a permanecer na Galácia por causa de algum tipo de doença. Bitínia estava diante dele, mas o caminho estava fechado e o Espírito guiou em outra direção até chegar em Troade. Enquanto esperava em Troade pela vontade de Deus quanto a seus próximos passos, teve uma visão da noite. Um homem da Macedônia estava diante dele e implorava: "Ajude-nos." Paulo reconheceu nesta visão uma mensagem do Senhor e no dia seguinte partiu para pregar o evangelho na Macedônia. Igrejas foram plantadas em Filipos, Tessalônica e Bereia. Paulo chegou a Atenas, mas ficou pouco tempo. Os atenienses o receberam com desprezo e ele nunca mais visitou a cidade. Ele então foi para Corinto, a sede do governo romano da Acaia, e permaneceu lá 1 ano e meio, trabalhando com muito sucesso. Enquanto esteve em Corinto, escreveu suas 2 cartas à igreja de Tessalônica, suas primeiras cartas apostólicas, e depois partiu para a Síria. O apóstolo Paulo deixou Priscila e Áquila em Éfeso e foi para Jerusalém antes de morar em Antioquia por algum tempo. Durante sua 3ª viagem missionária, ele passou pelo Oriente da Ásia Menor e ficou em Éfeso por 3 anos, onde abriu uma porta grande e eficaz para a pregação do Evangelho. Devido à sua pregação, os ourives de Éfeso organizaram uma revolta contra ele, e ele saiu da cidade e foi para Troade. De lá, ele escreveu sua 2ª epístola para a igreja em Corinto e sua epístola aos Gálatas e aos Romanos em Corinto. Depois, ele partiu para Macedônia e, em seguida, foi para a Grécia, onde morou 3 meses em Corinto e escreveu sua epístola aos Romanos. Em seguida, ele passou pela Ásia Menor e chegou a Mileto antes de ir para Tiro e, finalmente, para Jerusalém. Lá, ele foi preso e ficou detido por 2 anos antes de apelar para ser julgado pelo imperador em Roma.
ele foi enviado a Roma sob a responsabilidade de Júlio, um centurião da corte de Augusto. Em Roma, o apóstolo foi autorizado a morar em sua própria casa contratada sob constante guarda militar e escreveu suas epístolas aos Colossenses, Efésios, Filipenses, a Filemão e, provavelmente, aos Hebreus. Depois, ele foi libertado da prisão e partiu em seus trabalhos missionários, durante os quais escreveu suas epístolas a Timóteo e a Tito. A tradição diz que ele foi preso novamente em Roma durante a perseguição aos cristãos pelo imperador Nero e provavelmente escreveu sua última epístola a Timóteo durante esse período. Muito obrigado por assistir ao meu vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixe um like e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Espero que tenham gostado e até o próximo.